favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 34. Nós vamos ler do verso 29 ao 35. Nós estamos em uma série nova. A série é intitulada Deus dos Montes e dos Vales. Então, todos os domingos nós vamos estar visitando ou um monte ou um vale que está descrito na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar visitando o Monte Sinai. Então, capítulo 34 do Êxodo, verso 29 ao 35. Louvado seja Deus pela vida de nossas irmãs que comemoram hoje o Dia da Mulher Presbiteriana. Domingo passado foi o Dia de Todos os Santos, né? Foi o Dia dos Homens Presbiterianos, né? Foi domingo passado, Dia de Todos os Santos, né, pastor Wellington? E aí esse domingo agora, o Dia da Mulher Presbiteriana, e que bênção é nós como homens ter vocês como mulheres em nossa vida. Eu sou um homem que fui profundamente marcado pela vida de mulheres, mulheres de Deus, que me fizeram aquilo que eu sou hoje, né? Começando pela senhora minha mãe, que eu desde cedo fui entregue ao Senhor pelos braços dela. Ela me entregou ao serviço de Deus. E hoje estou aqui servindo ao Senhor porque essa santa irmã um dia olhou para os céus e disse: toma que é teu, Jesus. A semelhança de Ana, né? Fez assim comigo. Depois outras mulheres marcaram também minha vida, e minha esposa principalmente, né? A mulher que fez eu ser o que eu sou hoje também. Minhas filhas também que me abençoam profundamente, a Beatriz e a Vitória. E me vem à mente aqui tantas e tantas mulheres que me abençoaram durante a minha juventude, aquelas irmãs famosas do Cocó. Eu fui muito abençoado por aquelas irmãs, muito abençoado. Naquelas reuniões de oração, às 5 horas da manhã, aquelas santas de Deus me ensinaram o que é temor a Deus, o que é buscar a face do Senhor. Olhava nas lágrimas daquelas irmãs a devoção correta que nós devemos ter a Deus. Então, queridos irmãos, nós somos muito abençoados por termos as mulheres conosco. Deus fez certo quando o Senhor olhou para o homem e disse: não é bom. A primeira vez que Deus fala que não é bom, que uma coisa não é boa, é quando Ele vê o homem sozinho. Quando Ele vê o homem sozinho, Ele vem fazendo a criação, vem criando sol, lua, estrelas e tal. E todo final de dia, Ele dizia: é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas quando Ele olha para o homem e Ele vê o homem sozinho, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer a ele uma adjutora, uma auxiliadora. E Deus, novamente, louvado seja o nome do Senhor, acertou em cheio. Nós precisávamos, Adão precisava de Eva, e nós precisamos de vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E você, meu santo irmão, que é um homem inteligente, você já pega esse meu gancho e está sentado do lado da sua esposa, cutuca ela e diz: eu preciso de você, meu amor. Já faz aquela declaração e já semeia, meu santo, para você poder colher depois. Porque se você não sabe semear, você também não colhe depois. Tá? E depois não vem reclamar com os pastores: não, eu não colho nada. Eu digo também: não planta, se não planta, não colhe. Tem que plantar para poder colher, né? Tá bom? Então, gente boa, vamos lá para o texto sagrado, Êxodo 34, 29 a 35. Depois nós temos esse momento de descontração. Vamos à palavra de Deus. E o texto sagrado diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Amém. Deus fale conosco
através da sua palavra, em nome de Jesus. Meus santos irmãos, como eu lhes disse de início, nós estamos numa série que fala sobre Deus de montes e de vales. E hoje nós estamos no Monte Sinai. Eu quero que você sinta a areia entre os seus dedos. Nós estamos não apenas no cume do monte, nós estamos num lugar chamado Península do Sinai. Porque ao contrário do que alguns pensam, o Monte Sinai não é em Israel e nem tampouco é apenas um monte. O Monte Sinai fica no Egito, no sul do Egito, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Ele está no sul do Egito e não é apenas uma montanha, é uma cadeia de montanhas. São várias montanhas, por isso que se chama Península do Sinai. Uma das montanhas mais altas que existem nesse lugar são 61 mil metros quadrados de extensão. Então é uma área muito grande. E um dos montes mais altos, que lá dizem que foi ali que Deus falou com Moisés, este monte tem 2.285 metros de altura. Então é realmente uma subida bem forte. Mas o que importa para nós é que nesse lugar Deus falou com Moisés inúmeras vezes. Deus não apenas falou com Moisés, mas Deus falou com os líderes do seu povo, Deus falou com os sacerdotes e Deus falou com o seu próprio povo neste lugar. Este lugar pode ser chamado como um lugar de revelação de Deus ao seu povo. Era onde Deus se revelava para falar com o seu povo. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 34, nós vamos precisar fazer um resgate histórico do que está acontecendo no livro do Êxodo. Todos nós sabemos que a palavra Êxodo significa saída. Então é o livro da saída do povo do Egito para a terra prometida. E ele está narrando o que acontece nessa peregrinação. Quando nós chegamos no capítulo 19, Deus aparece a Moisés e o chama para conversar no cume do Monte Sinai. Lembremos que o povo está andando no deserto, está caminhando no deserto. E quando este povo está descendo até a península do Sinai, Deus aparece a Moisés e diz a ele que quer conversar com ele no cume do monte. Isso nós vamos encontrar no capítulo 19 e no verso 20 do Êxodo. Quando nós chegamos no capítulo 20 do Êxodo, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. Lembra os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Deus está falando com Moisés e está entregando os 10 mandamentos a Moisés no cume deste monte, no qual nós estamos aqui imaginariamente no seu pé. Nós estamos ali no pé do Monte Sinai. No capítulo 31, Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, escritas com o seu próprio dedo. É interessante citar isso. No capítulo 32, o povo vendo que Moisés demorava, porque ele está no cima daquele monte há 40 dias e 40 noites. E quando ele sobe, ele deixa uma liderança estabelecida e ele diz para essa liderança: tome conta do povo, porque eu vou falar com Deus e já volto. Esse já volto de Moisés demora 40 dias e 40 noites. O povo acha que Moisés morreu lá em cima. E o povo começa a falar a essa liderança: Moisés morreu e nós precisamos de deuses que nos guiem. Nós precisamos de deuses. No Egito nós tínhamos deuses e nós precisamos de deuses que nos guiem. Esta liderança não consegue segurar o afã deste povo e é construído ali o famoso bezerro de ouro. Quando chega no capítulo 32, verso 19, Deus conversa com Moisés e fala para Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo já se corrompeu lá embaixo. Agora o povo deixa de ser de Deus e passa a ser de Moisés. Moisés, quando desce daquele monte, ele enxerga o povo. Josué está com Moisés. Josué diz: tem barulho de festa lá embaixo, barulho de quem está festejando uma vitória. E Moisés diz: não, isso não é barulho de vitória, isso é barulho de coisa ruim, de corrupção. Vamos descer. E quando Moisés desce, ele enxerga o povo ali adorando aquele bezerro de ouro. O que é que Moisés faz? Ele está com as 2 tábuas da lei na mão, ele quebra aquelas 2 tábuas da lei com ira, irado, né? Diz que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Então imagine como é que ele estava já com essa turma ali nesse momento.
Então ele quebra essas tábuas da lei, ele vai até o bezerro de ouro, ele quebra, ele despedaça aquele bezerro de ouro, ele transforma esse bezerro de ouro em pó, ele bate, derrama esse pó resultante na água e dá para o povo beber. Ele entrega esse pó dourado para o povo beber que estava adorando o bezerro. Quando ele faz isso, ele se coloca de um lado e ele diz para o povo: olha, quem está comigo e com o Senhor, venha para cá. Quem não está comigo, fique do outro lado. E o pessoal fica do outro lado mesmo. Tinha gente querendo servir o bezerro, tinha gente querendo voltar para o Egito, tinha gente querendo de todas as formas. E Deus estava santificando o seu povo. O que é que Deus faz? Deus manda a Moisés que mande os levitas matarem aquele povo que ficou do outro lado. E aí talvez você esteja aí dizendo: meu Deus, isso aconteceu? Sim, isso aconteceu, está escrito em Êxodo no capítulo 32. Então... obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É para sair melhor na filmagem, né? Tá bom. Capítulo 32. Me ajuda. Os levitas estavam matando, beleza, maravilha. Os levitas estavam matando o povo que não obedeceu. Deus mandou que isso fosse feito para que houvesse santidade no meio daquele povo. Aquele povo que corrompeu-se foi morto e agora Moisés está para subir ao monte novamente. Êxodo capítulo 33, ele está subindo o monte novamente para falar com Deus. E ele passa mais 40 dias e 40 noites naquele lugar. Deus está dando a ele novamente tudo aquilo que o fez. Só que agora não é mais Deus que escreve as tábuas da lei. Agora Deus diz a Moisés que leve as tábuas prontas. E Moisés é quem vai fazer e vai escrever aquilo que Deus havia feito de primeiro. Êxodo capítulo 34, Deus fala isso a Moisés. E Moisés fica ali 40 dias e 40 noites. E aí nós chegamos no nosso texto. Se lembre que nós estamos lá no pé do monte. E nós olhamos para cima agora, aconteceu toda essa atrocidade, todo esse negócio aconteceu, e nós olhamos para cima e lá vem descendo Moisés. Moisés vem descendo daquele monte. E a gente olha para Moisés assim e tem uma coisa diferente nele. O que é que está acontecendo com Moisés? O rosto dele está brilhando. O rosto dele começa a brilhar. E naquele monte lá, aquele monte era um lugar terrível. Encontrar-se com Deus, o povo diz assim: vamos nos encontrar com Deus. Aí o pessoal pensa que é motivo de festa, de alegria. Irmãos, encontrar-se com Deus no Monte Sinai era um negócio terrível, porque eram relâmpagos, trovões, uma nuvem escura enchia aquele lugar e havia um clarim de trombetas que cada vez tocava mais alto. Isso aconteceu de uma forma tão forte que o povo que tinha sido convidado por Deus para estar ali, para falar com ele, o povo diz: nós não queremos mais falar com Deus, que o Senhor fale com Moisés e Moisés fala conosco. De tão forte que era aquela presença. Então Moisés está descendo nesse lugar de presença terrível, nesse lugar de presença completamente forte de Deus ali, e ele está com o rosto brilhando. O que é que acontece com a turma? Nós que estamos embaixo, eu sou o primeiro a correr, porque Moisés está com o rosto brilhando. O que é que está acontecendo com esse homem? Não, eu vou morrer também. Começa a correr um para um lado, começa a correr um para o outro. O que é que Moisés faz? Moisés junta o povo e diz: não, gente, não é para vocês correrem. Eu estou trazendo aqui uma mensagem do Senhor. Eu estou trazendo algo para compartilhar com vocês. Eu estou trazendo algo para dizer para vocês da parte de Deus. E aí o povo vai perdendo o medo, vai se chegando a Moisés. E Moisés, para fazer essa proximidade e não ficar com o rosto dele brilhando todo o tempo, ele coloca um véu sobre o rosto. E ele coloca esse véu sobre o rosto e ele consegue conversar com o povo sem dar medo ao povo. E quando ele vai subir para Deus novamente, para o cume do monte, para falar com o Senhor novamente, ele tira o véu e vai falar com Deus. Esse é o texto que nós lemos e esse é o contexto que nós temos na leitura que fizemos. A pergunta que nós fazemos agora é: o que é que nós podemos aprender desse texto maravilhoso? O que é que nós podemos aprender de tudo isso que acontece nesse texto maravilhoso que nós lemos? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus deseja revelar-se a nós, seus filhos. Deus deseja revelar-se a nós, seus filhos.
nós encontramos no livro do Êxodo e em todos os livros das Escrituras, Deus buscando o homem para falar com ele. Existe um livro chamado Caçadores de Deus, que ensina a pessoa a buscar ao Senhor, a buscar a face de Deus. Mas sabe, eu tenho uma certa resistência ao título deste livro, porque na verdade não é o homem que está caçando a Deus, mas é Deus que está caçando o homem. É Deus que está caçando a cada um de nós. Foi Deus que caçou você. Foi Deus que foi ao seu encontro. Foi Deus quem foi até você e se revelou a você. Porque se Deus não faz isso, você nunca teria a capacidade de conhecê-lo. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revela a nós. Saiba de uma coisa, toda vez que você quer e você deseja ler a Bíblia, orar mais, isso não parte do seu coração. É Deus que está movendo você para a presença dEle. Toda vez que você tem vontade de vir ao culto, de vir à oração, de vir à vigília, você diz assim, eu acho que eu vou hoje à noite, eu acho que eu vou estar lá com os irmãos. Esse desejo não vem do seu coração. Esse desejo é o Espírito Santo chamando você à presença dEle. É o Senhor convidando você, é o Senhor chamando você, porque nenhum de nós, esta noite, estaria nesse lugar se Deus não tivesse lhe trazido. Foi Deus quem trouxe você. Foi o Senhor quem trouxe você a este lugar. Não pense que foi você que escolheu a Deus. Foi Deus quem escolheu você. E Deus escolhe você e Ele se revela a você. Ele se mostra a você. Quando nós estudamos a teologia, nós encontramos alguns termos como o Deus absconditus. O que é o Deus absconditus? O Deus que se esconde. O Deus que está escondido. Nós encontramos um outro termo teológico, técnico, chamado a incognoscibilidade de Deus. É o Deus que é impossível de ser conhecido. Mas nós temos também um outro ramo da teologia chamado de teontologia. E o que é a teontologia? A teontologia é o estudo de Deus Pai. É o estudo do Theos, é o estudo de Deus. E como é que nós estudamos Deus? Nós pegamos Deus e colocamos no recipiente e vamos estudá-lo? Será que é possível nós dissecarmos a Deus? Será que é possível nós olharmos Deus em uma lupa ou alguma coisa? Como é que nós estudamos Deus? Nós estudamos Deus pela revelação que Ele faz de si mesmo. Todos nós conhecemos a Deus pela revelação que Ele faz de si mesmo a nós. E é por isso que tem tanta gente que lê a Bíblia, que se aproxima de nós, que vem aos cultos muitas vezes, mas o coração dela não está aberto. É como Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, quando ele diz que o Evangelho está encoberto para algumas pessoas, que o Deus desse século cegou o entendimento. Então tem gente que você prega, que você fala, que você testemunha, que você traz para a igreja, traz para o musical, convida, senta aqui na frente e ela termina tudo e você diz, e aí? E aí, aconteceu alguma coisa? E ela diz, não senti nada. Não, mas nada assim tocou em você, no seu coração, na sua alma? Não. E aí tem outras pessoas em contrapartida que você traz para uma reunião simples de casa, do lar, do grupo familiar, de alguma coisa assim. E aí a pessoa abre a Bíblia sem muito conhecimento, sem muita força no falar, sem muita coisa fina. Não, é coisa grossa mesmo, falando às vezes até errado, para o mod, para o dia, para o donde. Mas quando fala, o coração dela aquece e ela começa a chorar, não sabe porquê, não sabe o que é que está acontecendo. É Deus que está se revelando àquela pessoa. E foi assim comigo e foi assim com você. Eu me lembro como Deus se revelou a mim. Numa escola, à noite, enquanto de um lado tinha gente fumando maconha, enquanto do outro lado tinha gente gritando truco, enquanto do outro lado tinham garotos e garotas se beijando, namorando, tinha um grupo de crentes ali reunidos. E aí eu fui atraído, eu não decidi ir para lá, eu penso que eu decidi. Imagina só um jovem, ao invés de decidir, está numa roda que o povo está fumando maconha, ou está numa roda que o povo está agarrado, menina com menina, aquela coisa toda.
um jovem sem Deus, sem conhecimento nenhum, olhar para tudo aquilo e escolher os crentes? É uma coisa improvável. Como é que eu vou escolher os crentes? Eu quero jogar truco. Eu quero jogar aqui uma coisa, um xadrez, alguma coisa assim, uma dama. Hoje nem os jovens sabem o que eu estou falando, mas a turma mais antiga sabe. Eu vou escolher isso. Não. Fui atraído para aqueles crentes. Cheguei lá naqueles crentes, uma conversa doida, maluca, sem nexo. Com um negócio que não tem nem pé nem cabeça. Mas quando eles terminaram tudo aquilo, um olhou para mim e disse assim: você é novo aqui? Eu digo: eu estava passando. E aí, você quer oração? Eu digo: paga alguma coisa? Eles disseram: não, não paga nada, é de graça, a gente faz de graça. Eu falei: olha, de graça eu tomo até ônibus errado. Não tem problema nenhum, pode fazer. E eles oraram. E quando eles oraram naquela noite, naquele colégio, na Zona Leste de São Paulo, depois de um dia de trabalho, alguma coisa aconteceu aqui dentro. E eu voltei para casa, eu fumava, eu tinha a cabeça completamente desnorteada, eu gostava de ouvir rock pesado. E tudo isso acontecia, fazia parte de sociedades secretas. E quando eu cheguei em casa aquela noite, algo tinha acontecido no meu coração. Algo tinha acontecido dentro de mim e eu não sabia explicar. Eu acordei no outro dia, não sabia explicar, e saí procurando uma igreja de crente para falar com alguém. Encontrei uma igreja aberta, uma igreja de crente aberta. Como é importante nós termos igrejas abertas durante o dia. A nossa fica aberta aqui o dia todo. Quando entrei ali naquele lugar para falar com uma pessoa, comecei a falar com ela, ela disse: não, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração, é Deus que está trazendo você. Eu disse: mas como é que isso está acontecendo? Eu nunca senti isso na vida, eu nunca senti esse algo dentro do meu coração. É Deus que está falando com você. E a partir daquele momento, quanto mais eu andava para perto dessa revelação, mais eu queria, mais eu desejava. Mas na verdade não era eu que estava desejando a Deus, era Deus que estava me desejando na presença dEle. E é por isso, meus irmãos, que nós aprendemos aqui nesse texto sagrado, que é Deus que está se revelando a Moisés, e é Deus que se revela a cada um de nós, e é Deus que coloca o seu Espírito em nós, e é Deus que alcança o nosso coração, e é Deus que nos tira do pecado. É o Senhor quem faz isso em nossa vida. Por isso ninguém aqui pode bater no peito e dizer: graças a eu sou crente. Graças a eu estou aqui na igreja. Graças a eu estou salvo. Não, é graças a Deus. Foi o Senhor que nos alcançou. Diz o texto aos 1 Coríntios 2,14. Se Deus não se revelar, nenhum tem capacidade de conhecê-lo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando você fala para alguém que essa pessoa pode ser salva, e aí aquela pessoa diz: mas como assim eu posso ser salvo? Não, você pode ser salvo se você entregar a sua vida a Jesus, confiar plenamente nele, você declarar com a sua boca e crer no seu coração, você está salvo. Para algumas pessoas isso cai de uma forma maravilhosa no coração. Para outras pessoas, elas dizem que isso é loucura, que não pode ser, que um comedor de feijão e farinha nunca pode dizer que vai para o céu. Mas para outros, quando você fala isso, a pessoa diz: meu Deus, era isso que eu estava aguardando. É Deus que está chamando essa pessoa à sua presença. É o Senhor quem está abrindo o coração dessa pessoa. É o Espírito Santo de Deus que alcança nosso coração e nos dá a condição de crer naquilo que Deus está nos proporcionando. É o Senhor que nos alcança. Essa é a primeira lição que nós temos no texto. É Deus que está chamando Moisés. Deus chama Moisés para revelar-se a ele. Então, meu irmão, a próxima vez que você tiver vontade de ler a Bíblia, não pensa que essa vontade é sua, não. É Deus que está te chamando. Você não precisa mais subir no monte. Você pode subir nesse monte aqui, ó. Você pode subir nesse monte aqui que é a palavra. Você não precisa subir no monte, isso era necessário aqui. Que não tinha essa palavra como nós temos. Não tinha essa revelação plena como nós temos. A revelação está fechada, o cânon está fechado. Ninguém pode aparecer dizendo: eu tenho uma nova revelação. Não existe nova revelação. A revelação de Deus é essa.
A revelação é Jesus Cristo, como diz João no capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eis a revelação de Deus à humanidade. É Jesus. Você não precisa estar buscando revelações extrasensoriais ou buscando outras experiências. Se Deus está chamando você para a presença dEle, o caminho é a palavra de Deus. É a Escritura. Leia a Escritura e permita que Deus se revele a você nela. Pastor, o senhor não acredita nas outras coisas? Creio. Sou contemporâneo até o tutano. Acredito na continuidade dos dons. O senhor está bem comigo? Acredito plenamente. Mas tudo isso que nós acreditamos tem que rodar aqui dentro. Se não rodar aqui dentro, está fora. Ainda que um anjo do céu, descendo, lhes ensine um outro evangelho, seja o que, irmãos? Anátema, amaldiçoado. Eu acredito em tudo isso. Quero que Deus faça comigo o que Ele quiser. E que Ele se mostre a mim do jeito que Ele quiser. Mas que o Senhor me perdoe. Mas tem que passar nesse filtro aqui. Se não passar nesse filtro, está fora. Segunda lição que nós temos nesse texto sagrado. A revelação de Deus que nós temos nunca deve fazer de nós superiores aos demais. Pelo contrário, nosso desejo deve ser de compartilhar o que temos recebido. Quando Moisés desce com o rosto brilhando, ele não desce dizendo, olha aqui, ó, eu brilhando agora. Quem é que está brilhando aí? Quem está brilhando? Não. Quando ele desce com o rosto brilhando, o pessoal olha para ele, tem medo, ele coloca um véu sobre o rosto e ele convida o povo para perto, para ele poder compartilhar o que Deus tem entregue a ele. Meus irmãos, uma das principais marcas daquele que teve revelação de Deus em sua vida é a humildade. Se essa pessoa não tem humildade, provavelmente ela não teve nenhum tipo de revelação de Deus para si. Jesus diz em Mateus 11, 28, que nós devemos aprender dele que é manso e humilde de coração. Quando Paulo fala sobre as revelações que ele teve, do arrebatamento que teve ao terceiro céu, na carta dele aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versos 7 a 9, diz que Deus deixou com Paulo um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse pelas revelações que ele havia recebido. Paulo, ele é trazido pelo Senhor à humildade, porque Paulo sabe que ele recebeu revelações grandíssimas. Paulo diz que não há palavras para exprimir aquilo que ele viu naquele lugar. E isso poderia encher o coração de Paulo de soberba. E Deus, sabendo disso, coloca um espinho na carne em Paulo. E aí Paulo ora para que o Senhor retire o espinho da carne dele. E Deus diz, não, Paulo, eu não vou tirar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Todas essas revelações que nós temos de Deus para nós, não são para nos engrandecer, para nos fazer mais importantes ou superiores aos demais. Pelo contrário, toda a revelação de Deus deve nos levar à humildade. E aí eu estava estudando sobre isso e me veio à mente aqueles irmãos que se aproximam um pouco mais da teologia, que conhecem de teologia sistemática, que conhecem de teologia dogmática, que falam a respeito de história da igreja, que falam a respeito de eclesiologia, que falam hebraico, aramaico, grego koiné, que sabem ler os originais, que falam dos manuscritos do Mar Morto, que falam dos manuscritos de Qumran. Tudo isso é legal e é maravilhoso você conhecer, mas se todo esse seu conhecimento está fazendo você uma pessoa soberba, que você pensa que é superior aos demais, que você não consegue mais sentar-se para ouvir um irmão simples ensinar a palavra de Deus a você, você está no caminho de Lúcifer, você está no caminho de Satanás, que encheu-se tanto de si mesmo e pensou que era alguma coisa. Eu, quando cheguei aqui nessa igreja, nunca disse isso. Eu, quando cheguei aqui nessa igreja, já era pastor ordenado há muito tempo. Tenho 20 anos de ordenação pastoral.
já era ordenado há muito tempo. Chegamos aqui nessa igreja faz 10 anos, minha filha, 10 anos que nós estamos aqui. Quando nós chegamos aqui, eu já tinha experiência pastoral, já tinha mestrado, já tinha pós-graduação. Quando cheguei aqui, o pastor Zé João me recebeu, o pastor Francisco disse, olha, para você ser membro aqui na igreja, eu vinha de outra denominação, você tem que fazer as classes de escola bíblica, daquela para entrar. Falei, quais classes são essas? Conhecendo a Jesus, conhecendo nossa fé e conhecendo nossa igreja. Tem que fazer, tem que fazer. Eu podia ter gritado com um canudo na mão, mas isso aqui não vale nada. Isso aqui, eu tive vontade de fazer. O Espírito Santo disse, não senhor, essa é a porta. A porta é essa aí, você vai se submeter a isso aí. E eu ia lá todo domingo, sentava lá. E o irmão perguntava, quem é Jesus? E eu sentado ali me coçando todo. Oh meu Deus. Podia falar aqui sobre a imanência do Eterno. Podia falar aqui sobre a união hipostática de Cristo. Podia falar, quem é Jesus, irmãos? Jesus é Deus. Fala comigo, Jesus é? Isso. Bom, para ir para a aula 2. E ali, todo domingo, sentava lá e olhava aquela turma, e olhava aquele professor e dizia, Senhor, o Senhor está tratando comigo. O Senhor está tratando na minha vida. E foi importante, necessário e válido. Eu precisei passar por aquilo ali. Precisei passar por aquilo, mesmo com todos os meus canudos e com todos os meus anéis, sentar para ouvir irmãos que talvez não tivessem a mesma condição que eu, porque não tiveram condições de ter, não tiveram tempo para ter, mas Deus colocou no meu coração, você sabe muito, mas essa sabedoria toda que você tem, não pode levar você ao orgulho, não pode levar você à soberba, não pode levar você a se achar superior aos demais. Não pode levar você a olhar para os outros e dizer assim, você não sabe declinar o grego, por isso que você não conhece isso. Ah, meu irmão, me ajuda. Me ajuda. Quando eu escuto um desses meninos ainda querendo ensinar um pastor antigo a fazer as coisas, seminarista, acabou de entrar, quer ensinar um pastor de 40 anos nas costas a fazer as coisas. Meu filho, em nome de Jesus, baixa a bola. Porque toda essa revelação que nós temos de Deus não deve nos levar nunca à soberba, mas sim à humildade. A nós mesmo sabendo a resposta, olhar para aquele que está nos perguntando e dizer, não sei não, o senhor pode me falar? Porque eu quero aprender contigo aqui, eu quero aprender com o Senhor, eu quero aprender com a sua vida. E isso, irmãos, vale para qualquer área da nossa vida. Eu estou falando aqui sobre teologia, mas isso vale sobre qualquer área da nossa vida. Se qualquer conhecimento que nós tivermos, se qualquer posição que você tenha, se qualquer canudo que você tenha, se qualquer anel que você tenha, faz você se pensar superior aos outros, você está sendo levado pela síndrome de Lúcifer. Você é doutor, é médico, é advogado, é engenheiro. Eu acho maravilhoso aqui na obra, quando o engenheiro responsável vem para cá, ele passa no meio do pessoal que está trabalhando, e ele, bom dia, gente, bom dia, tudo bom, bom dia, gente, e aí, como é que vai? Bom dia, eu digo, esse sabe o lugar dele. É legal quando você chega no hospital e você vê o médico chegando, e bom dia, gente, bom dia, e aí, gente, tudo bem, bom dia, que bênção. É você ser atendido por alguém que não deixa com que o conhecimento dele o leve à soberba. Poxa, tem uns médicos que eu sento na frente dele e falo, doutor, ele diz, está sentindo o quê? Eu digo, estou sentindo, ele nem olha no seu rosto, nem olha para você, e ainda mais no plano público. Se aqui, irmãos, existem profissionais que trabalham na esfera pública, em nome de Jesus, seja humano com aquelas pessoas. Olhe no olho daquelas pessoas, sinta a dor daquelas pessoas. Atenda aquelas pessoas da melhor forma possível, porque Deus lhe levou a esse patamar, não para você achar que você é superior a ninguém. Deus lhe levou a esse patamar para você abençoar as outras pessoas, para você ser uma bênção na vida dessas pessoas, para você ser uma bênção na vida do seu próximo. Eu aprendo isso com Moisés aqui. Moisés podia descer
todo cheio de soberba e orgulho, mas quando ele desce, ele diz, não gente, não, peraí, eu vou colocar um véu aqui, e ele coloca o véu e chama o povo para perto de si. É interessante que o orgulhoso, o soberbo, ele só anda só. Você olha para ele está só o tempo todo. Você olha para ele, o voo dele é de um lugar apenas. Ele nunca está perto de ninguém, porque é insuportável estar perto de alguém soberbo, estar perto de alguém orgulhoso, estar perto de alguém arrogante. Mas o humilde, oh, como é bom estar perto de alguém humilde. Ele se senta em qualquer lugar, ele come qualquer coisa, ele bebe em qualquer copo, ele está ali, ele até pode não gostar, mas aí ele vai comer, ele vai fazer parte daquilo, ele vai abraçar e deixar-se abraçar, ele vai fazer parte dos outros, ele sabe que ele é corpo. Ele é parte um do outro, ele é parte desses guardadores de carro, ele abraça esses guardadores de carro. Eu sei, irmão, tem vezes que a gente tem vontade de passar por cima deles, com o nosso carro. Tem um santo irmão que a gente põe de um jeito, ele dizia, pastor, não ficou bom ainda. Aí eu vou e volto de novo, boto, ele diz, pastor, não ficou bom ainda. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu vou e volto, eu digo, e agora, meu filho? Pastor, não ficou bom ainda. Eu digo, meu pai, está aqui a chave, em nome de Jesus. Eu sei, eu também sinto isso daí. Mas sabe, um dia eu fui passando por ele, aí ele olhou para mim e ainda teve a coragem de dizer, pastor, o senhor acha que eu pego muito pesado? Ui, eu digo, e agora? Ai, você pega, meu irmão, você pega muito pesado. Mas vem aqui que eu te dou um abraço, vem cá. Abracei ele e falei, eu sei, meu filho, que você passa por muitas lutas e às vezes você traz essas lutas para cá e você não sabe separar entre o que você está sentindo e o seu trabalho, mas eu quero abraçar você e eu quero orar por você. A minha posição não me faz superior a ninguém. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que ter um lugar aqui. Que história é essa, irmão, de ter lugar separado para estacionar? Que história é essa de ter privilégio para passar na frente? Que história é essa de carteirar porque é dizimista? Que história é essa de bater no peito e dizer que tem ou que deixa de ter? Meu irmão, se você tem ou deixa de ter, se eu tenho ou deixo de ter, se eu sou ou deixo de ser, tudo isso é para a glória de Deus. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor e ao Cordeiro que vive para sempre. Isso não pode deixar o meu coração se soberbecer. Se o meu coração se orgulha com isso, eu tenho que abrir meus olhos. Cuidado! A revelação de Deus nunca pode fazer você pensar que você é superior aos demais. Sabe qual é a nossa diferença entre nós e um perdido que está aqui no carnaval agora? Sabe qual é a nossa diferença entre nós e eles? Jesus. Porque se não fosse Jesus, provavelmente você estaria lá também. Jesus. Porque se não fosse Jesus, provavelmente eu estaria lá também. É Jesus que é a diferença. É Jesus que é a diferença na nossa vida. Então, se há alguém aqui com altares montados para si mesmo, esse altar tem que ser destruído em nome de Jesus. Terceiro e último lugar. Melodia já está se aproximando para cá. Oh, louvado seja Deus. Não pode haver nenhum tipo de soberba. Terceiro lugar, quando nós estivermos com Deus, nós vemos isso no verso 34 e 35. Moisés falava com o povo, trouxe o povo, mas quando Moisés subia para Deus, ele tirava o véu. Oh, que bênção! Porque com Deus você não precisa de véu. Você não precisa de nada para esconder quem você é de Deus. Não. Com Deus você pode se colocar completamente nu na presença dEle, porque Ele conhece você, Ele conhece a mim. Quando nós estamos diante de Deus, não precisa de véu. O véu que havia
que era o véu do santuário, ele se rasga em duas partes em Mateus 27, 51. Havia um véu que separava e não permitia que o povo se chegasse ao lugar, o santíssimo, ao santo dos santos. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, aquele véu é rasgado. E interessante que aquele véu não é rasgado de baixo para cima, aquele véu é rasgado de cima para baixo. É Deus pegando naquele véu e rasgando ele para que nós tenhamos acesso à sua presença. Não é o véu rasgado por nós, é um véu rasgado por Deus. É Deus que rasga. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, não precisa véu. Quando Paulo está falando sobre isso na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, verso 14 a 18, eu vou fazer a leitura por completo para você ter uma ideia do que Paulo está dizendo. Mas os sentidos dele se embotaram. Ele está falando da turma no tempo de Moisés. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós, diante de Deus, não tem mais véu. Nós estamos diante do Senhor sem véu. E nessa posição, sem véu diante de Deus, Ele está nos transformando. Ele está nos mudando. Ele está colocando o caráter do Seu Filho em nós. E fazendo de nós cada dia mais parecidos com Jesus. Essa noite, irmão, nós não precisamos de véu. Você não precisa de véu para falar com Deus. Você não precisa se cobrir. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa se esconder. Você não precisa fingir. Você pode abrir seu coração e o Senhor te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Eu me lembro uma vez em uma ceia, onde eu estava passando por um momento muito difícil, eu me ajoelhei no meu canto, lá na ceia, e eu falei com Deus: Senhor, hoje eu não vou cear, porque eu não tenho condições de cear. O Senhor sabe que eu não tenho condições de cear, e não era questão de pecado, não era nada disso, era uma luta horrenda que eu estava enfrentando. Eu disse: Senhor, eu não tenho condições de cear, então eu não vou cear, porque de vez em quando a gente quer se autodisciplinar também. A gente quer fazer as coisas de acordo com a nossa cabeça. E naquele lugar que eu estava ajoelhado, eu ouvi no meu coração o Senhor falando comigo assim: participe da ceia. Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço o seu coração. Eu sei quem você é. Talvez você tenha vindo aqui essa noite com isso no seu coração. Senhor, será que dá? Será que o Senhor sabe o que eu estou enfrentando? Será que eu preciso estar diante do Senhor com um véu, da mesma forma como eu vou diante dos homens? Porque diante dos homens a gente usa véu. Diante dos homens a gente usa véu muitas vezes. Talvez você diga: não, pastor, não, você usa sim. Às vezes você está triste, mas você precisa sorrir. Às vezes você está quebrado, mas você precisa mostrar que você está alegre. Talvez você tenha chegado aqui essa noite destruído, e aí o pessoal pergunta: você está bem? Aí você diz: eu estou bem, eu estou bem nada. Talvez você tenha encontrado alguém e como é que estão as coisas, e você precisou colocar o véu para não mostrar realmente o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida. Mas diante do Senhor não precisa véu. Você pode essa noite, em nome de Jesus, tirar o véu e dizer para o Senhor: Senhor, olha o meu rosto. O Senhor está vendo? É isso. É isso. Eu estou destruído. Eu estou arruinado. Eu preciso de socorro.
eu estou enfermo, eu estou perdido, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com síndrome de pânico, de ansiedade, eu estou, Senhor, entrando numa depressão. Eu não quero estar com véu diante de Ti, Senhor. E o Senhor não vai lançar você fora da presença dEle. O Senhor vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.